coronel, muito bom estar contigo, brilhou, parabéns, quero falar contigo de tudo, cara. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Glauber, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar com o seu público. É importante a gente poder esclarecer alguns detalhes dessa operação, que é uma operação emblemática para o Rio de Janeiro, para a segurança pública. A gente espera que a população de bem, como realmente vem recepcionando o nosso trabalho, ela dá um recado muito claro de um basta, que ela não aguenta mais ser atormentada por esses marginais e que a gente mostrou que é possível, que a gente dê uma virada na segurança pública, que as forças de segurança, que o Estado, de uma maneira geral. Aproveitar o início aqui para parabenizar e destacar a liderança do governador Cláudio Castro nesse processo. É importante que se diga isso. É um governante que tem apoiado a gente, que a todo momento está colocando a cara, já determinou que toda e qualquer resposta que seja dada aos órgãos de controles partam do gabinete dele e já trouxe a responsabilidade toda dessa operação, que é uma operação de uma dimensão muito grande, que ele vem efetivamente exercendo essa liderança e mostrando ao que veio, e realmente é preciso que seja dito isso. E bacana poder estar aqui para a gente poder estar detalhando todo esse trabalho, tudo que foi feito, que antecedeu e durante a operação, o que houve nesse dia histórico para a polícia, para as polícias e para a segurança pública desse estado. Muito bom, cara. Vamos dar destaque, né? Dar a César o que é de César. De fato, o governador assumiu uma postura líder, uma postura, digamos, com alta testosterona, com virilidade, como de estadista, cargo, né? De estadista, mas também como o cargo pede, né? Ele não só fez o que o povo do estado do Rio de Janeiro elegeu ele para fazer, como ele soube se portar, né? Tanto na pressão da mídia, quanto na pressão ali do governo federal. Eu sei que isso acaba politizando, isso fica para os atores políticos. Exatamente. Aqui nós vamos tratar a parte técnica, mas todo o destaque para o governador do Rio, todo o destaque para a polícia, e a população aprovou, né? A popularidade do governador, a popularidade da polícia, os meios de comunicação como o meu, a audiência, tudo isso reflete aquele sentimento de, cara, parabéns, queremos mais. É igual quando, não quero botar isso aqui como torcida, né? A população sabe que tem mais para fazer, né? Sim. E a população fala, pô, mais, queremos ver mais operações. Quando a narrativa sempre construiu para o lado que a população não aprova, né? Que a população não quer operação. E a pesquisa que saiu da Atlas Intel, que traz 88% de aprovação dos moradores de comunidade, isso é incrível. Isso salta aos olhos, né? Desconstrói uma narrativa. É importante o trabalho desse teu canal, né? Uma imprensa independente, né? Essa possibilidade hoje que a gente tem de poder incutir na cabeça das pessoas, né, conceitos para que elas tomem as decisões, né? Isso faz parte de um processo democrático. Isso é um avanço para nós, né? E eu queria também parabenizar o trabalho que você faz, porque falar para o teu público que a gente não teve spoiler nenhum anterior, não teve nenhum tipo de, não faça essa pergunta ou faz essa pergunta, não tem nada combinado. Então, o que a gente quer passar são conceitos para que as pessoas tomem as decisões, né? Não se pode impor narrativas como era feito historicamente alguns anos atrás. E o teu trabalho hoje, né, podendo publicizar, podendo disseminar informações das pessoas que estiveram no front, estiveram operando, estiveram fazendo a gestão desse trabalho, isso vai permitir com que as pessoas tomem as suas decisões e tenham a sua opinião própria. Eu sou um profissional, uma pessoa, um cidadão, que eu costumo dizer que as pessoas não precisam concordar comigo, mas as pessoas precisam minimamente ouvir a minha posição, para que elas tomem as decisões, né? Tomem as suas posições e tenham as suas opiniões próprias. Isso é um legado e é um valor agregado muito grande
para o povo, para a democracia de uma maneira geral. Então, quero parabenizar o teu trabalho, porque o teu canal faz um serviço de utilidade pública e de trazer cidadania para as pessoas. Agradeço, cara. E a gente só pode fazer isso porque tem vocês aí como atores principais desse contexto. Inclusive, a tua participação aqui no canal em setembro, final de setembro, ela foi muito importante para o canal e para essa comunicação. Por exemplo, eu conversei contigo, também conversei com o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, e eu tive muita liberdade, né, com vocês, e quando eu tive com o secretário da Segurança Pública também, da pasta de Segurança Pública, que é o Vitor, eu tive muita liberdade para fazer as perguntas. E eu sempre falei, cara, o meu canal é um canal onde as pessoas se sentem representadas para que a gente trate a realidade. Então, a gente tem condições aqui de discutir segurança pública no nível, bem razoável, alto, e nós temos também uma conexão muito grande com o povo, com a ponta, né? Então a gente está sendo assistido agora nas favelas, a gente está sendo assistido, na Baixada Fluminense, em todos os cantos, em todo o Brasil. Sim. E essas pessoas moram em território dominado. Isso. E quando o cara tem a oportunidade de ver o comandante da polícia aqui no canal, ver o ímpeto desses profissionais, ver o lado humano, ele começa a ter uma esperança, porque todas as notícias que levam ele para um ambiente, já era, o crime dominou. Sim. Bom, e eu quero já começar o nosso papo aí, né, entrar com tudo aí na mega operação, e mostrando para essas pessoas que dá para ter esperança, né? Porque eu te questionei no final de setembro, quando que nós vamos pegar o DOCA? Eu nomeei. Quando que nós vamos pegar o DOCA? Quando que nós vamos pegar o Peixão, o Pezão? Esses caras que são lideranças que estão aí há mais de 20 anos dominando complexos de favela, e tudo isso é muito simbólico. E eu também destaquei que, dado a complexidade do Rio de Janeiro, uma operação em 2025, a polícia tem que provar que tem capacidade operativa para produzir resultado. Bom, dia 28 de outubro, 2.500 policiais produziram a maior operação da história desse país, né? E você, como comandante da Polícia Militar, esteve à frente disso. Eu quero te ouvir, cara, e que a nossa audiência possa perceber como isso foi construído e como foi todo o preparativo, né? E o trabalho que a polícia desempenhou nesse dia. É importante a gente começar elencando o contexto que isso aconteceu, né? Muito se diz e muitas pessoas têm perguntado como será o dia de amanhã, de que forma a gente vai trabalhar isso. É importante que as pessoas entendam que hoje nós temos algo relacionado ao cumprimento da DPF 635 e a última decisão fala numa questão e fala dos quesitos da decisão, é muito claro, na questão da reocupação territorial, que é totalmente diferente da ação, e é preciso que se diga que a reocupação está também em andamento, é um outro trabalho extenso, longo, que eu obviamente não posso detalhar, porque mas eu posso afiançar para você que trará resultados muito expressivos, né, para a população de bem. É um laboratório que a gente vai estabelecer e a gente entende que trará uma nova roupagem para essas comunidades. Essa é a nossa expectativa, até porque não é só o Estado do Rio de Janeiro que é o paciente dessa decisão. É preciso que, de uma maneira diferenciada da UPP, ela vai trazer outros órgãos do governo federal, do governo municipal, que precisam também participar desse processo. Mas a gente vai falar da mega operação, que é diferente da reocupação territorial, então a questão do dia de amanhã, ela não é a mesma operação que a gente desenvolveu no dia 28. Então, mas dá para já ter uma noção que a reocupação vai acontecer. Vai acontecer. E está em processo. Ela está em processo de final de apresentação junto ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. A gente já tem uma modelagem feita, já tem todo um trabalho feito e, obviamente, que a gente precisa agora, numa segunda etapa, promover reuniões com os outros entes para que eles venham também para esse processo, que eles venham com as responsabilidades que precisam ter, porque é importante que se diga que a prefeitura precisa participar, as prefeituras do estado, de uma maneira geral, da região metropolitana,
né? O governo federal precisa participar desse processo, né? Não assistir a isso tudo de arquibancada, porque as polícias hoje vêm trabalhando e trabalhando muito, Glauber, né? Preciso que se diga isso. Então, mas voltando à questão da mega operação, o contexto que ela ocorre, ela surge de uma apuração da Delegacia de Repressão Entorpecente, a DRE, aqui do Rio de Janeiro, um inquérito policial que durou 1 ano. E esse inquérito ele é todo em cima daquela organização criminosa Comando Vermelho e visando a apuração de diversas práticas criminosas no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. A partir daí, surgem dessa apuração 100 mandados de prisão e mais de 160 mandados de busca e apreensão. Então, essa operação é denominada Operação Contenção, que é uma política permanente do governo do Estado do Rio de Janeiro, da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que envolve a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público. E ela busca exatamente o escopo principal, o objetivo principal é conter o objetivo e a sanha expansionista do Comando Vermelho e das outras organizações criminosas. Estou falando do Comando Vermelho porque é Complexo do Alemão e Penha, mas existem outros trabalhos a serem feitos em cima do TCP, da ADA, da milícia ou qualquer outra organização criminosa, porque a gente não tem seletividade com o crime. Criminoso é criminoso e ponto. Então, dessa forma, a contenção ela tem o escopo de conter a expansão criminosa, o objetivo principal de conter a expansão criminosa é a expansão territorial das organizações criminosas. Então, dito isso, a gente tem essa operação contenção, ela tem 2 eixos principais. Ela tem um eixo investigativo, que aí é mais um trabalho da Polícia Civil, é um trabalho de polícia investigativa, em que há um sufocamento financeiro dessas organizações, esse é o objetivo. E trabalha especificamente na lavagem de dinheiro e no branqueamento de capitais. Esse é o objetivo principal, porque historicamente, para que a gente estabeleça um combate a organizações criminosas, basta ver máfias italianas, máfias japonesas, máfias americanas, Al Capone, tudo aquilo que se desenvolveu era em cima de movimentação financeira, que você precisa atacar o caminho do dinheiro, mas precisa também socorrer a população e desarmar essas verdadeiras quadrilhas de narcoterroristas que tanto atormentam o povo de bem, as pessoas de bem que moram nessas regiões de comunidade do Rio de Janeiro. Porque só um complemento, aqui no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, nós estamos falando de domínio territorial, né? Exatamente. Então, seguir o dinheiro é o caminho, é básico, tem que mexer no dinheiro, senão não desestrutura, mas, sobretudo, a própria Constituição Federal ela está sendo rasgada enquanto tiver esse cara dominando o território. Exatamente. E a gente percebe que a partir do advento, né, a partir da vigência da DPF 635, há uma virada de chave na maneira em que essas facções elas se comportam. E esse comportamento está atrelado à questão financeira. Ou seja, o Comando Vermelho, o TCP, a ADA, ele passa a reproduzir, a partir de 2020, todas as práticas das milícias. Ou seja, eles passam a controlar território e eles passam a cobrar taxa de moradores, de comerciantes, de todas as atividades econômicas que se envolvem dentro das favelas. Isso traz para eles dinheiro, traz para eles musculatura financeira, traz para eles uma multiplicação de lucros. Então, a gente desenvolveu essa operação contenção, voltando ao eixo investigativo. O segundo eixo principal, né, dando sequência ao meu raciocínio, é o eixo operacional. Então, eu posso falar pela Polícia Militar, essa demanda chega a 60 dias antes do dia 28 de outubro, quando foi deflagrada a operação, e a partir daí a gente starta e inicia um processo de modelagem operacional focado para aquela operação. E aí, Glauber, é importante que o povo, que a população, que os telespectadores que estão nos vendo, entenda que a segurança pública ela não é uma ciência exata, ela não é uma ciência cartesiana. É preciso que se faça
É preciso que a gente entenda que a cada operação existe uma modelagem diferente, existe uma preparação diferente, existe um estudo diferente. E o que a gente faz nesse sentido? A gente busca, e aí essa operação ela se iniciou com diversos relatórios de inteligência, análise desses relatórios, diversas disponibilizações e análises de imagens produzidas por drones e, principalmente, de maneira inovadora, o que a gente fez? E eu reuni com a minha equipe e falei, olha, gente, a gente precisa dar um basta no que vinha acontecendo, a gente precisa estudar as operações anteriores. E não estou aqui dizendo que as operações anteriores foram ruins. Não vou aqui estabelecer nenhum tipo de juízo de valor. Mas o que não pode acontecer é que o que a gente percebia e percebe, e basta ver as imagens que estão disponíveis aí na internet, de operações do Alemão e da Penha, é que, para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo de fora do Rio de Janeiro, é preciso que se diga que esses dois complexos são divididos por uma serra, uma região montanhosa denominada Serra da Misericórdia. Essa serra divide o complexo do Alemão e da Penha. E também, para contextualizar para as pessoas, essas localidades elas têm um pouco mais de 280 mil pessoas que moram nessas comunidades. Então, é uma região extremamente populosa, com uma desordem urbana muito grande, né? São comunidades que foram construídas sem qualquer interferência do Estado, preciso que se diga isso. E essa região era utilizada, estudando aí as operações anteriores, ela era de forma recorrente utilizada por essa quadrilha como rota de fuga. Então, o que a gente assistiu na ocupação do Alemão, que é emblemático, 2010. uma operação emblemática de 2010, aquela fila de vagabundo, aquela fila de marginais portando fuzis, correndo em direção à Serra da Misericórdia. Isso causava para nós um custo na percepção das pessoas, psicológico das pessoas, muito ruim. Causava um desânimo, um sentimento de impunidade, de um planejamento mal feito, de falta de articulação, e ficava a impotência, né, estampada em todo cidadão de bem do Rio de Janeiro e do Brasil. Deixa eu traduzir isso aí, o que o senhor está tentando colocar, está dizendo para a gente, é o seguinte, quem está em casa pensava assim, o que adianta a polícia entrar se os caras correm para a mata, o helicóptero da televisão mostra e não pode fazer nada. 2010 tinha caminhonete, eles tinham uma coluna de caras correndo para a mata e ainda na caminhonete. Outra coisa que a população percebia, acho que ali no complexo tem em torno de 30 comunidades no total, acho que são 27, né? 27. Então, o Comando Vermelho dominando essas 27 e uma população de quase 300 mil pessoas, a polícia, quando ia operar, não tinha braço suficiente para fazer a contenção de toda essa área. Então, a polícia entrava por um complexo e eles espirravam para o outro, né? E aqui foi diferente. Por favor. Então, a gente pôde, através dessas análises de relatório, das imagens, estudando operações anteriores, a gente buscou uma inovação, buscou algo diferente e decidimos de uma maneira corajosa. Eu digo para você que não foi uma decisão fácil, e aí eu me solidarizo com as vítimas, né, com os policiais que nós perdemos, porque essa decisão ela aumentava o risco da operação, aumentava a complexidade da operação, mas a gente precisava, enquanto segurança pública, dar uma resposta. Obviamente que nós não trabalhamos em hipótese alguma com perda de policiais, mas a gente aumentou exponencialmente o risco da operação. À medida em que, quando a gente decidiu ocupar a parte alta da Serra da Misericórdia, a gente objetivou, a gente tinha a intenção, como aconteceu, de empurrar esses traficantes para a área de mata, e é preciso que se diga que essa Serra da Misericórdia é uma região
extensa, é uma região com uma vegetação densa, é uma região pedregosa, porque tem uma pedreira nessa serra também, então ela tem vários buracos, possibilidade de utilização para trincheira, várias pedras no meio do caminho, uma dificuldade enorme dos policiais progredirem, além de dizer que quando nós chegamos e estabelecemos essa tática, né, e aí a tática foi o seguinte, estabelecer uma infiltração de uma coluna de policiais na parte alta da Serra da Misericórdia, que a gente chamou e denominou de uma maneira que houve uma divulgação muito grande, foi o Muro do BOPE. Ilustrativa, né? Ilustrativa, que foi o Muro do BOPE. O que é o Muro do BOPE? É uma coluna de policiais que foram dispostos na parte alta da montanha, na parte alta dessa serra, porque, Glauber, é preciso que as pessoas entendam que numa lógica de combate, a opção e a ocupação dessa parte alta, melhor dizendo, não opção, ocupação dessa parte alta seria o campo positivo, seria a vantagem oferecida naquele momento quando você combate num relevo, numa área acidentada, num relevo como aquele, numa área acidentada, aquele que está num plano superior, ele está sempre em vantagem do plano inferior. Porque o desafio que foi imposto para os policiais que trabalharam e são verdadeiros heróis, eu preciso que se diga isso, os policiais militares que infiltraram naquela região e já desde as primeiras horas da manhã, quando eles entraram, eles já foram recebidos a tiros. Então, desconfigura toda essa questão de que nós fizemos uma emboscada com os marginais, que o Muro do BOPE foi para executar os marginais, nada disso. Até porque eu vou chegar mais na frente do que nós utilizamos, as técnicas que nós utilizamos, que desconstrói toda essa narrativa. Perfeito. E os policiais, quando adentraram nessa área de mata, não, diferentemente de algumas narrativas também que é preciso que se diga, eles não ocuparam essa posição de maneira pacífica. Eles foram rechaçados e receberam uma reação violenta dos marginais, foram recebidos a tiros e conseguiram, através desse enfrentamento, ocupar a área de mata. E essa linha de policiais, ela foi colocada nessa região de forma que, nas primeiras horas da manhã, as equipes que se dividiram por diversas comunidades desses grandes complexos, que é o do Alemão e da Penha. Então, nós tínhamos policiais do 41º Batalhão, né? Tínhamos policiais das Unidades de Polícia Pacificadora, tínhamos policiais do 3º Batalhão, e aí eu posso dizer aqui, ó, agora nesse momento, policiais do 41, eles operaram na área do trem do Ipase, ali na Vila Cosmos, os policiais do 3º Batalhão na área do Juramentinho, os policiais da UPP operaram na região da Fazendinha, Nova Brasília. Então, havia uma grande matriz de responsabilidades e divisões para que esses policiais, que também foram recebidos foram rechaçados por disparo de arma de fogo, por tática de guerrilha. As imagens são claras e muito esclarecedoras. Esses marginais, eles utilizam tática de guerrilha. As investigações apontam isso. Nós temos diversos ex-integrantes de Forças Armadas, ex-integrantes de forças policiais. Nós tivemos há meses atrás um ex-cabo do BOPE que foi preso, que cobrava R$ 1.500 para essa quadrilha, por cada sessão, por hora, por cada sessão desenvolvida, por hora de treinamento. Isso. E eles dão treinamento de conduta de patrulha, de disparo, de tiro, de táticas militares e táticas de guerrilha. Então, os nossos policiais foram recebidos por verdadeiras obras de engenharia complexas, de barricadas. Eram perfis metálicos, são perfis metálicos concretados no asfalto, muitos deles eletrificados, que a gente só pôde romper ou no maçarico ou com um TNT, né, com explosivo mesmo. Vários veículos tombados e incendiados, trincheiras que foram feitas e foram cavadas nas ruas para que os nossos blindados não pudessem avançar. Então,
É preciso que se diga que essa situação, muitas das vezes, Glauber, a situação em que o Rio de Janeiro, que os policiais enfrentam, muitas das vezes é preciso que faça uma análise que tem um limite, uma linha tênue muito, muito fina entre uma questão de segurança pública e uma questão de defesa nacional.